olha só, vou conversar aqui um bate-papo, tá? Uns dias atrás, semana passada, na verdade, eu tava sentindo assim uma opressão tão grande na minha família, um clima tão ruim, sabe? Uma coisa ruim, uma coisa assim que a gente não se entendia, não chegava a concluir nada, sabe? Assim, assuntos, conversas que eram para ser resolvida não chegava em concordância, né, que se fala. Eu e o Alan, a gente nunca foi assim de brigar, graças a Deus no meu casamento assim, né? A gente leva umas pancadas no início, mas aprende. Então, assim, pra glória do Senhor, meu casamento é paz e amor, sabe? Glória a Deus. Mas sabe quando tá um climão assim, não se entende, guria? Uma coisa ruim. E aí, eu fiquei assim meio dormente. Na minha cidade fala, fiquei dormente. Eu esqueci que poderia ser algo espiritual, que poderia ser um ataque do inimigo, sei lá. E aí eu vi uma live da pastora Vivi, né? Da Vivi. Não sei se você viu essa live. Que fala níveis maiores, guerras maiores, alguma coisa assim. Gente, eu vou falar baixo por causa que eu tô com muita dor de garganta, tá? E aí eu vi essa live da Vivi e me deu um estalo. Meu, é óbvio. É óbvio que era algo espiritual, que era um levantar do diabo, né? Na minha família, porque níveis maiores, assim, Deus tem feito coisas maravilhosas já nesse início de ano, na minha família, no meu ministério. Então, era óbvio que o diabo não fica feliz e ia se levantar de alguma maneira, e é claro que ele vai fazer o quê? O alvo dele é a família, né? Então eu fui orar, eu disse, meu Deus do céu, tá repreendido, fui repreender isso tudo, fui me posicionar aí em oração com propósito, né? Pela minha família, pela minha casa. E aí eu tive um sonho. Deus fala muito comigo através de sonho, desde pequenininha. Você também é assim? Deus fala contigo através de sonho? Me conta aqui. Me conta se você tá me ouvindo. Aí eu tive um sonho. E esse sonho até então, foi pra mim. Mas Deus tem falado muito que esse sonho é pra compartilhar. Porque é pra família, sabe? É pra nós mulheres também se posicionarmos. E aí no sonho, eu tava numa casa muito grande e essa casa representava a minha família. Essa casa era a minha casa, só que ela era muito grande. E essa casa representava a minha família, né? Uma família grande. E eu via alguns parentes dentro da casa, eu via crianças correndo dentro da casa, eu via o Oliver dentro da casa, eu via o meu esposo, via minha mãe. A casa literalmente representava a minha família. E de repente eu tô tipo na sala com o Oliver e na porta aparece um homem todo de preto. Sabe aqueles atirador de filme? Literalmente, todo de preto, com aquela touca preta, tudo, com uma arma na mão. E o propósito dele era matar toda a minha família. Era matar mesmo, né? E principalmente o Oliver e as crianças. Olha só, no sonho eu tinha esse entendimento. Eu entendi quando ele apareceu na porta. Que ele queria matar todo mundo, mas o principal era o Oliver e as crianças que estavam dentro da minha casa. E é claro que aquele homem representava o diabo. E ele entra na minha casa, ele entra e aquele clima de morte, sabe? De medo, de pavor. E eu segurei o Oliver, eu peguei o Oliver no colo e comecei a correr com ele pra fugir, né? Desse homem, do diabo, provavelmente. E só que no sonho eu tinha uma certeza, eu falava, sabe? Eu falava pra mim, eu dizia, eu não preciso temer, porque Deus está conosco. Eu não preciso temer, porque Deus está cuidando de nós. Mas eu corria com o Oliver mesmo assim. E aquele homem, ele tava atrás com a arma, querendo matar todo mundo, mas ele tava perseguindo eu e o Oliver. E aí
de repente, sabe aqueles filmes de atirador que você se vê na mira do atirador? Eu tava na mira dele. Eu vi ele abaixado já, com uma arma gigante apontada pra mim e pro Oliver. O Oliver tava no meu colo. Só que na mesma hora que eu vi ele... Ai, gente, me arrepio toda. Surgiu uma árvore muito grande dentro da minha casa. Sabe aquela árvore com um tronco gigantesco? Ela surgiu dentro da minha casa e eu peguei o Oliver e coloquei o Oliver atrás daquela árvore. E eu fiquei exposta, né, aos olhos naturais. O Oliver estava protegido agora, atrás da árvore. Mas eu fiquei exposta na mira do inimigo. Só que quando eu fiquei exposta, eu olhava para ele, ele olhava para mim, ele calma. Eu fechei os meus olhos e eu citei um salmo que eu acho agora que é o 91, desculpa, eu não lembro. Mas eu fechei os meus olhos e disse assim em voz alta: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Eu declarei aquele salmo, gente, quando eu abri os olhos, o inimigo não estava mais. E Deus falou assim, não precisava nem falar, né? Porque o sonho foi muito claro, que Deus estava cuidando da minha família. Deus cuida de nós, Deus cuida dos nossos. Só que no sonho eu me posicionava pelo meu filho. Eu colocava o meu filho atrás da árvore e Jesus é a árvore da vida. Eu me posicionava para cuidar do meu filho, pelo meu filho. Eu colocava ele atrás da árvore, eu colocava ele em Jesus, eu colocava ele atrás de Jesus. E Deus falava comigo, Deus falou comigo, né? Depois que eu fiquei meditando no sonho, o Espírito Santo foi falando comigo. Você pensa que pode estar exposta, mas enquanto você protege o seu filho, eu tô te protegendo. Enquanto você se posiciona pelo teu filho, eu tô me posicionando por você, eu tô te protegendo, eu tô sendo o teu escudo. E sobre as crianças, que o inimigo ele queria matar o Oliver e queria matar as crianças da casa. Deus falava que era o quê? Era por causa da geração. Quando fala de criança, que o inimigo quer matar a criança, né? O inimigo tentou matar Moisés quando era pequeno, tentou matar Jesus, por causa que o inimigo sabia o que eles se tornariam no futuro, o que Deus iria fazer, o que Deus vai fazer com o Oliver na geração dele, no tempo dele, e o que Deus vai fazer com aquelas crianças que estavam dentro da minha casa. Mas não era só uma palavra para mim. Era uma palavra para nós, para você, mãe, que a gente precisa se posicionar pelos nossos filhos, colocar eles em Cristo, levar para a igreja, orar, buscar o Senhor pelos nossos filhos. Deus está cuidando, mas é tempo de a gente se posicionar, não ser egoísta. A gente precisa entender que a gente não tá lutando por uma causa por nós, só por nós, sabe? Você não tá lutando pelo seu casamento só por você, só pela tua felicidade. Você tá fazendo isso pelos seus filhos, pelas gerações que virão. Seus filhos, netos, bisnetos, você tá deixando um legado para eles. Quando você tá lutando, quando você luta pelo teu casamento, você tá dizendo para os seus filhos, vale a pena lutar. O casamento é algo de Deus. Sabe? Eu sempre falo no meu canal, já comentei isso, testemunhei, sobre a vida da minha mãe. Ela foi 25 anos casada com o meu pai. E ela só se separou quando o meu pai faleceu. Foi literalmente até que a morte os separe. E o meu pai não era cristão, era um homem ímpio. E ele foi um ótimo pai, né, que eu amei, amo até hoje, sinto saudade. Só que ele não foi um bom esposo, infelizmente. Ele humilhava a minha mãe com palavras, ele nunca tocou
na minha mãe, fisicamente, mas ele machucou muito a minha mãe com palavras. Ele humilhava a minha mãe, ele caluniava a minha mãe. O diabo colocava coisas na cabeça dele contra a minha mãe. Eu lembro da minha mãe chegando do culto, uma mulher de Deus, eu e ela chegando do culto, os meus irmãos, e meu pai atacando ela, humilhando ela, sabe? Palavras duras, acusando ela de coisas que ela jamais poderia ter feito ou pensar em fazer. Eu cresci nesse ambiente. Mas a minha mãe ali temente a Deus, ela jamais ela citou em se separar. Jamais ela falou em se divorciar. Ela ia para a presença de Deus orar. Ela só falava, é por Deus. É por causa do temor a Deus, sabe? O temor a Deus é o princípio da sabedoria, a Bíblia diz. Então, a minha mãe, ela era sábia. E hoje, o que acontece? Hoje, depois que eu casei, né? Eu perguntei pra minha mãe, eu perguntava pra ela, mãe, por que tu permaneceu com meu pai 25 anos com um homem que não fazia ela feliz, sabe? E eu falei pra ela, mãe, qual foi a recompensa que tu teve por ter permanecido casada? E ela disse, vocês, os filhos. E eu disse, nós, mãe? Claro, ela disse, olha como vocês estão hoje. Olha como vocês estão hoje, todos os caminhos do Senhor. Todos muito bem casados, todos valorizando o casamento. Eu tive as minhas lutas no início do meu casamento, gente. Eu tenho vários testemunhos lá. Eu não fui uma esposa legal no início do meu casamento. Fui uma faladora, uma reclamadora, uma mulher chata, uma mulher rixosa. O meu marido também não foi legal no início do meu casamento, mas eu lembrei do posicionamento da minha mãe. Olha o legado que ela deixou. Qual foi? Ela sem falar nada, eu vi ela indo orar. Eu vi o meu pai humilhando ela e ela tratando ele com amor, pagando literalmente o mal com o bem. Eu vi ela com um sorriso pro meu pai. Falava, Rafael, ela chamava de Rafael, porque meu pai era Rafael, né? Ela chamava, querido, lembrei, ela chamava, querido, o que tu quer comer, querido? Eu passei tua roupa, querido. Eu dizia, meu Deus, mas porque o temor a Deus, sabe? É por causa do temor a Deus. O temor a Deus nos faz priorizar o que Deus prioriza, nos faz dar valor para o que Deus prioriza. Nos faz priorizar o que Deus prioriza, o temor a Deus. Então, ela deixou esse legado. Quando eu casei, eu comecei a lembrar. Porque como que a minha mãe agia? Ela ia para oração. Ela ia para a igreja. Ela ia buscar o Senhor. Como que a minha mãe... Eu apliquei no meu casamento o que a minha mãe aplicava no casamento dela, tendo o meu pai muito pior do que o Alan foi. Não foi ruim, tão ruim assim, mas, sabe, meu pai foi muito ruim. Eu apliquei no meu casamento e funcionou. Por quê? Porque era a palavra. Era o que a minha mãe estava aplicando no casamento dela, a palavra. E hoje eu colho isso. Eu colho a obediência da minha mãe, sabe? A obediência que minha mãe teve no casamento dela. Perdão. A obediência a Deus. Eu colho, meu irmão colhe, a minha irmã colhe. E, olha só. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se eu já comentei isso no canal, acho que já. Quando a minha mãe casou com meu pai, a minha mãe tinha 30 anos e o meu pai 49. Ele era 19 anos mais velho que a minha mãe e o meu pai já tinha 3 filhos quando se casou com a minha mãe. E os filhos, a mais novinha tinha 9 anos. Minha irmã querida do coração, 9 anos a mais novinha tinha. Os outros 2 já eram adolescentes, sei lá, tinham 12, 15 anos, algo assim. Então, essa minha irmã mais nova, de 9 anos, meu pai era viúvo, tá? Então, essa minha irmã, ela tomou a minha mãe como mãe. A minha mãe criou ela, pôde criar ela mesmo como filha, sabe? É a única que chama a minha mãe de mãe.
E assim, eu nasci, ela já tava lá, ela nos criou, eu nem lembro que ela pode ter vindo de outra mãe, porque é minha irmã, sabe? E a minha mãe disse, eu fiz isso, eu permaneci com teu pai por causa de vocês, por causa da Luciane. Porque eu fiquei pensando, pra onde que a Luciane vai? Meu Deus, vocês conseguem pensar isso, gente? O amor sacrificial. É isso que falta hoje. Parar de pensar em nós mesmos, olhar pra dentro da nossa casa e começar a lutar, não só por nós, mas pelos nossos filhos, pelos netos. É geracional. O plano que Deus tem pra nós não é só para nós, é geracional. Deus não tá vendo a linha do tempo de Deus, não vê só nós. Deus tá vendo geração, a geração que vem através de nós. E a minha mãe disse, eu ficava pensando, para onde que a tua irmã ia se eu tivesse deixado o teu pai? Eu ficava pensando, para que casa que ela ia parar? Com quem seria a madrasta dela? Provavelmente não seria uma crente. Você consegue entender isso, gente? A minha mãe parou para pensar em nós, no legado que estava deixando sobre casamento, e na minha irmã. Para onde que a minha irmã, que casa que a minha irmã iria? Será que ela ia permanecer nos caminhos do Senhor? A minha mãe se doou por nós, se doou por ela. Hoje a minha irmã é muito bem casada com um homem maravilhoso, o pastor Jeff, que já apareceu lá no meu canal várias vezes. Um homem de Deus, eles são pastores, têm um casamento saudável. Por quê, gente? Porque a minha mãe obedeceu no casamento dela. Hoje, nós estamos colhendo o fruto da obediência da minha mãe. É isso, gente. Vocês conseguem entender? Hoje, esses dias eu recebi uma mensagem aqui. Eu nem consegui responder, eu não consigo responder, mas às vezes eu leio, aparece, né? E a mensagem é assim, Rafa, eu tô casada, mas eu só tô casada ainda por causa do meu filho. Eu quero, por exemplo, largar o meu marido. Gente, por favor, coloca isso no contexto certo, tá? Eu não tô falando de quem sofre violência doméstica, de quem apanha. Isso aí é caso de cadeia, é caso de você denunciar. Eu tô falando de gente que quer sair da luta por pouca coisa. É porque o marido trata grosso, porque o marido é grosso, porque o marido é... Vai orar, vai se colocar na presença de Deus. Não vai perguntar pra amiga, pra fulana, ciclana, se deve se separar, se deve continuar. Vai pra palavra. Vai perguntar pro Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Aleluia. Escuta, aí essa pessoa falou, eu só tô com meu marido por causa do meu filho. E aí eu fiquei pensando, tu viu, eu não consegui responder a pessoa e fiquei pensando, bem-vinda ao amor sacrificial. Bem-vinda ao amor verdadeiro. O amor verdadeiro não é egoísta. Ele não pensa só em você. Eu vou largar tudo agora pra ser feliz, porque eu mereço ser feliz. Você tá pensando só em você e os teus filhos. Que legado você tá deixando? Que exemplo você tá deixando? Olha, isso é forte. Gente do céu. Aí me veio a palavra de José. Olha só. José aqui vai entrar agora. José, eu sempre... quando eu leio essa parte, eu fico assim, ó. Uau! Que cara que entendeu o reino de Deus. Que cara que temia o Senhor. Olha isso. Gênesis 45:7. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. José no Egito ali, quando ele se revela para os seus irmãos, os irmãos deles estão ali com medo, né? E José diz assim para eles, não, para, não se preocupa, eu não vou matar ninguém, eu não vou me vingar ninguém, porque eu entendi o meu propósito. Eu não tô aqui no Egito
Deus não me colocou como governador do Egito. Deus não me deu sonho com a lua, com o sol, com as estrelas, sei lá, esqueci agora. Deus não me deu sonhos grandes. Deus não me colocou numa autoridade, numa posição elevada por causa de mim. Só por causa de mim, sabe? Que, ó, José, agora tu vai ser governador do Egito, tá bom? Para o seu bel prazer, para o seu título. Sou o governador do Egito. Não. Ele diz, eu tô aqui por causa de vocês, por causa dessa gente toda. Deus me colocou aqui não só por causa de mim, mas por causa de uma multidão. Você consegue entender? José entendeu o propósito. Não. Eu não tô aqui por causa só de mim. Ah, porque você agora. Eu passei toda a dor que eu passei para ser um instrumento para esse tempo, para milhões de pessoas, filhos e netos e bisnetos e todo o Egito. Escuta, você não tá nessa posição aí? Você não tá nessa luta, tá? Pra vencer, pra ter uma vitória só pra você. Você tá aí por causa da sua família inteira, gerações. Muitos estão te olhando, estão te vendo. Você tá sendo exemplo, inspiração pra muitas pessoas, pros teus filhos. Gente, a minha mãe... Tem gente que me encontra e fala assim, caramba, tu é aquelinha escrita. O meu irmão, ele tem costume de dizer, não sei se tu tá aqui junto, não sei se tu tá aqui na live, Júnior, mas o meu irmão diz assim, nossa, tu fala igual a mãe, tu fez o jeitinho agora igual da tua mãe. Por quê, gente? Eu via a minha mãe orando, eu via a minha mãe de madrugada na sala orando, eu via a minha mãe carregando nós pro culto. Meu pai dizia, deixa eles em casa. Deixa eles em casa, Kelly. Meu pai lá assistindo TV, fantástico, Big Brother. Não sei nem se Big Brother tinha naquela época, eu sei que meu pai amava a Globo. Ele ficava na TV direto. E a minha mãe, ele dizia, né, deixa eles em casa. E a minha mãe, já falei várias vezes, puxava nós num cantinho e dizia, não, vocês vão no culto. E pode ir lá pra sala, dar um sorrisão pro papai. E dizer, não, pai, nós vamos no culto com a mamãe. A minha mãe se posicionou. Ela disse, pode esquecer. Olha só como. Você pode dizer, mas o meu marido não é cristão. Querida, Deus é por você. Maior é o que está em você do que está no mundo. Maior é Deus do que o teu marido. Você precisa se posicionar como uma mulher de Deus. Orar. Esse negócio de, vou largar tudo, vou chutar o pau. Peraí. Por que você já se perguntou por que tá acontecendo tudo isso? Será que não é pra você ter uma experiência com Deus? Será que não é pra você se posicionar? Porque as lutas servem, gente, pra nos posicionar. Ou a gente se posiciona na luta, ou a casa cai. Não é, gente? As lutas, provações e problemas só tem dois objetivos. Ou é pra gente se posicionar, tomar vergonha na cara, ir pra oração, pro jejum, pra palavra, ou a casa cai de vez. Das duas, uma. Ou a casa cai, ou a gente se posiciona. Então, por que você tá passando tudo isso? Será que não é pra você se posicionar? Gente, tudo que eu sou hoje, pra glória do Senhor, é por causa lá do início. Tive problemas no casamento, lutas que surgiram depois, tudo com a maternidade, com tudo que aconteceu na minha família. É por causa daqueles momentos, eu me tornei o que eu sou por causa daqueles momentos. Uma fé inabalável. Deus quer que você tenha uma fé inabalável, uma fé forte, uma fé madura. Não uma fé, uma vida que é levada por emoções e sentimentos. Sabe? Se posiciona. O sonho que eu tive, gente, era claro. O diabo queria destruir gerações.
Você não tá lutando por você só. Você para de ser egoísta. Egoísmo. Não, eu vou largar, vou chutar tudo agora, porque eu quero é ser feliz. E o resto? E quem vem atrás de você? E quem tá vindo atrás e quem tá te olhando? Quem tá te vendo? E mais temor, gente. Temor a Deus. Se tu vê lá no texto de Provérbios 31, fala várias, né, coisas, tarefas e posições, posicionamento que a mulher de Provérbios tinha no lar, na família, como mãe. Chega lá no final, diz assim: e a mulher que teme o Senhor será louvada. Por que ela fazia tudo aquilo, gente? Por que a mulher de Provérbios se posicionava daquela forma? O temor ao Senhor. Não era temor ao homem. Não era pensando em um, em outro, em amiga, em sei lá o quê. É temor ao Senhor. O temor nos move. Tá faltando temor a Deus, gente. E isso é uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, que o teu temor esteja no meu coração crescendo, crescendo e crescendo. Cada dia mais no meu coração, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos faz obedecer a palavra, nos faz priorizar o que Deus prioriza, amar o que Deus ama, querer o que Deus quer. Você vê alguém... A minha mãe falava isso direto pra mim. Sabe quando eu tava naquela fase de adolescência, mocidade, e eu queria curtir com as minhas amigas, né, que não eram da igreja, não eram cristãs, elas me convidavam pra festinha e tal, e às vezes eu tava meio fraquinha. Amor, eu tô live. E aí eu tava meio fraquinha e ficava criando coisas na minha cabeça. Ah, eu vou sair com a minha amiga, eu vou enganar minha mãe. Gente, a minha mãe é sinistra. Acho que você já teve uma mãe assim. Você tem uma mãe assim, talvez. Deus falava em sonho com a minha mãe, Deus dava revelação, dava visão pra ela. Quando eu fazia um plano, ó, amanhã à noite eu vou dormir na casa da minha amiga e nós vamos pra aquela baladinha lá. Às vezes, né, na mocidade eu já tive assim, fraca, gente. Umas ideias loucas, né? Não adianta. E aí, a minha mãe chegava de manhã, eu lá tomando meu café, a minha mãe já aparecia, com o dedinho levantado. Rafaela, eu tive um sonho. Eu sonhei que uma cobra te envolvia, uma cobra te matava. Rafaela, tu tá sem temor a Deus. Rafaela, vai orar, vai jejuar, guria. Tu tá sem temor. Que falta de temor. Ela fala até hoje, às vezes pro meu irmão, quando ela tá brava pra mim, que eu falo às vezes alguma coisa assim boba. Ela diz, que falta de temor. Gente, o temor a Deus. Temor a Deus é tudo. Falta temor. Você vê uma pessoa já andando fora da linha, já partindo, sabe, pro outro lado do muro, você já pode entender, falta de temor. Sabe o que é o temor, gente? O temor não é medo. O temor não é medo. O temor é reverência. O temor é respeito. O temor a Deus, ele é admiração. E isso, admiração por Deus, respeito, reverência, a gente só tem. Isso só nasce no nosso coração. Esse temor só nasce através do relacionamento com Deus e a sua palavra. Você consegue admirar quem você não conhece? Meu pé adormeceu, gente. Odeio isso. Espera aí. Meu pé adormeceu. Você consegue, ô glória, você consegue admirar quem você não conhece? Você consegue reverenciar quem você não conhece, quem você não tem intimidade? Não consegue, gente. Você consegue respeitar quem você não conhece, não tem intimidade? Você consegue? Não consegue. Você só vai conseguir respeitar a Deus. Você só vai conseguir admirar a Deus. Você só vai conseguir obedecer quando você conhecer a Deus. Esse temor só nasce através de um relacionamento
com Deus e a sua palavra. Oração, jejum. Você não pode decidir as coisas assim. Ah, porque a minha amiga me falou. Ah, eu vou ligar para minha amiga. Jesus amado, meu pé adormeceu, Senhor amado. Você não pode pensar, eu vou ligar para minha amiga saber a opinião dela. Querida, se a opinião não está baseada na palavra, não vem de Deus. Tá entendendo? Se é uma opinião, se é um conselho que não está na palavra, um conselho que Deus não te daria, não vem de Deus aquele conselho. Olha, teve vezes que até minha mãe, eu já falei isso outras vezes, minha voz tá indo. Já teve vezes a minha mãe, na época do meu casamento, que eu tava com umas lutas, a minha mãe, e gente até próxima de mim, íntima, me dá conselho totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Eu desabafava, eu abri o meu coração, e a pessoa falava que, se separa, tu tão nova, tu tão bonita, né? Não vem falar as coisas assim, gente. Tu tão nova, tão bonita. Não, isso aí Deus não quer. Coloca até Deus no meio. Meu Deus, Deus não quer que você sofra assim. Deus não quer que você passe por isso. Ai, peraí. Eu já tive meu momento com Deus. Eu já fui para a presença de Deus perguntar o que Ele acha. Não o que a minha amiga acha. Não o que fulana acha. Uma vez eu disse para a mãe, mãe, tu tá dando conselho. Mãe, desculpa, mas isso aí tá fora da Bíblia. Porque a minha mãe, ela tomou as dores de filha, tomou as dores, né, da filha, pegou as dores de mãe, né? Sabe, mãe às vezes dá conselho por causa do amor, baseado no amor dela, nos sentimentos dela, no que ela tá sentindo, não na palavra, normal, né? A mãe ama tanto, o pai ama tanto, a amiga ama tanto, que dá conselho baseado no que ela tá sentindo, nos sentimentos dela, não na palavra. Tá me entendendo? Então, a gente precisa saber o que a palavra diz, o que Deus está dizendo para nós. Eu recebo um monte de mensagem, gente, eu nem consigo mais ver, eu nem consigo mais abrir mensagem, me perdoa, tá? Antes eu mandava vários áudios, eu aconselhava, dava terapia, psicologia. Aqui eu não tenho mais tempo, eu não consigo. Mas eu recebo mensagens direto, às vezes eu até vejo. Rafa, isso, assim, se abrindo comigo. Eu tô aqui do outro lado do mundo, gente. Conversa com os seus pastores. Vai para a presença de Deus orar. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos ensinará todas as coisas. Ele nos ensina. Ele revela. Queridos, não tem revelador, é que essa palavra? Não tem profeta maior, mais poderoso que o Espírito Santo. Quando eu estou sentindo algo, eu estou passando por algo, eu já vou orar a Deus, me revela. O que está escondido, traz a luz. Traz a luz para eu enxergar. Você tem contato direto com o Espírito Santo, você não precisa ficar consultando um e outro. Vá para a presença de Deus. Fala com lideranças, com os teus pastores. É uma gentarada mandando mensagem na internet. Ai, me ajuda. Vai orar. Oh, Jesus, aleluia. Me perdoa se eu tô extrapolando. Já tô aqui há 1 hora, gente. Já vou cortar essa live que eu falo muito. Vai orar, vai para a presença de Deus. Senhor, me revela, me mostra o que eu devo fazer. Me dá estratégia. Vai buscar conhecimento. Vai procurar fazer aulas. Sei lá, vai procurar um terapeuta, uma psicóloga cristã, uma terapeuta cristã. Vai para a Bíblia. O que a palavra diz? O que a palavra diz sobre isso? Oh, meu Deus, quantas histórias. A Abigail tinha um esposo terrível. Nabal, o nome dele já era homem mau, homem terrível, homem difícil. Homem mais duro do que o da Abigail, gente. Marido mais duro que a Abigail. Ela foi fiel. Deus tomou a causa dela. Não te preocupa. Querida, não te preocupa. A minha mãe estava até falando comigo agora. Anteontem. Gente, tô perdendo a voz, me perdoa.
se eu tô me extrapolando. 200 pessoas, isso minha filha, eu entrei nessa live pra você, tá? Porque não tava programado, Deus tá falando com alguém aqui, com muitas mulheres aqui. Você queria uma resposta, você tá tendo agora. Eu tô falando de Abigail. Abigail foi sábia, permaneceu temente ao Senhor. Ela era uma mulher temente, porque ela chega pra Davi, quando ela se ajoelha ali, né? Pra Davi, ela já chega falando sobre Deus. Eu sei que Deus te escolheu para ser rei de Israel e quando Deus te coloca lá naquela posição. Então assim, Abigail era uma mulher de Deus, ela era temente ao Senhor. Ela permaneceu fiel a Deus, fiel à palavra, aos seus princípios. E Deus tomou a causa de Abigail. Vocês sabem da história, né? Depois de dias, Nabal morreu. E aí, o que eu quero dizer com isso? Não te preocupa. Deus está vendo o que você está passando com o seu esposo. Deus está vendo o que você está passando com a sua cunhada. Deus está vendo o que você está passando com a sua sogra. Deus está vendo o que você está passando com a sua colega de trabalho, com a sua gerente, com o seu patrão. Deus está vendo. Só te coloca na posição. Só se posiciona em oração, que Deus vai cuidar do resto. Aleluia. Não coloca a mão, não toca, não fala. Abigail não falou nada para Nabal. Ela salvou a casa inteira. Pensa, Davi vindo com os seus homens de guerra, com espada, com lança, com sangue nos olhos para matar todo mundo. Abigail se ajoelha, né? Clama praticamente por misericórdia. Não faça isso, meu senhor. Meu marido, ele é um louco, tal, sei lá. Nem lembro bem agora pra tratar a história. Ela chega em casa com o coração assim, ó, a mil, gente. Ela tinha parado. Ela tinha acabado com uma guerra. Só com a atitude humilde e temente a Deus que ela teve. Ela parou uma guerra. Ela parou um genocídio. Toda a casa dele ia morrer. Ela chega para Nabal. Chega em casa, Nabal bêbado. Ela não fala nada. Esperta, inteligente, sábia. O que vai adiantar eu falar com Nabal agora? Se ele tá bêbado, não vai entender nada, tá sem juízo aqui. Ela espera para falar para ele o que aconteceu no outro dia. E no outro dia Deus fere Nabal e depois de uns dias ele morre. E aí Davi vem, toma ela por esposa, final feliz. O que ela precisou fazer, gente? Nada. Ela não falou com Nabal, ela não avançou nele, ela não meteu a boca nele, ela temeu a Deus, ficou quieta, deixou Deus lutar pela causa dela. E aí uns dias atrás, eu conversando com a mãe, e a mãe me contou algo que eu não lembrava, ela já tinha me contado, mas sabe assim, quando meu pai faleceu, teve outra pessoa também que faleceu na família, que incomodou muito a minha mãe. E quando a minha mãe estava no velório dessa pessoa, uma profeta, uma irmã, apareceu do nada no velório. Não sei se era da família, não sei. Mas não via a minha mãe há muitos anos. Quando ela viu a minha mãe, ela disse: olha para esse caixão. Olha para essa situação. Foi por amor a ti. Ai, aleluia, tô toda arrepiada. Você consegue imaginar isso? No velório, Deus enviou uma profeta para minha mãe. Olha aqui os teus inimigos onde eu coloquei. A minha mãe nunca fez nada para essa pessoa. A minha mãe nunca tocou, nunca ameaçou, nunca revidou as palavras duras, humilhações que recebeu dessa pessoa. Mas, quando ela estava lá no caixão, Deus enviou uma profeta lá no velório e disse para minha mãe: olha isso aqui, foi por tua causa. E eu vou entrar com providência na vida de todos que se colocaram no teu caminho. Tô dizendo que Deus vai matar, gente? Não.
Não tô dizendo que Deus vai matar. Talvez não, né? A Nabal teve que morrer, né? Nabal morreu. Mas Deus vai entrar com providência de alguma forma. Por quê? Porque Deus se importa. Porque a tua luta não é sua. A tua luta é de Deus. Deus te ama. Deus tem te visto. Deus tem visto a tua perseverança. Deus tem visto o teu clamor, tem visto as tuas lágrimas na calada da noite, lá no trabalho, andando. Gente, eu lembro até da minha mãe, eu já vou acabar a live, porque, meu Deus. Eu lembro da minha mãe, ela até pegou esse costume até hoje. A minha mãe, ela andava assim, pelas ruas, indo pro trabalho, ela ia a pé, porque não tinha dinheiro. Meu pai se aposentou muito cedo e a minha mãe teve que voltar a trabalhar. Então a minha mãe voltou a trabalhar e meu pai aposentou cedo, já era muito mais velho, 50 e poucos anos e ela nem 40 tinha. Teve que voltar a trabalhar e ela ia pro trabalho a pé e voltava. E aí ela andava orando. As pessoas passavam por ela, ela tava com a bolsinha dela, assim, ó, mexendo os lábios, igual Ana no templo. E às vezes até ela fazia assim, ó, na estrada, sabe? Orando o tempo todo, orando no trabalho, orando nas estradas, orando. Ela não sabia o que ela ia encontrar em casa. Sabe, meu pai, ele era tipo Saul, o espírito maligno entrava nele e saía. Era uma loucura. Do nada ele estava bem. De repente, o semblante dele mudava. Ele ficava estúpido e começava a falar coisas, sabe? Horrorosas para minha mãe. Começava a falar, acusar minha mãe de coisas. E então a minha mãe, ela chegava em casa e não sabia quem encontrar. Ela não sabia se encontrar o meu pai de bom humor, o meu pai possesso ou o meu pai bem. E o tempo todo sorrindo, orando, chorando na presença do Senhor. Então, gente, eu não sei para quem essa live é, mas quase 250 pessoas aqui, sinceramente, é o número máximo na minha live. Eu creio que Deus marcou essa live para muitas mulheres aqui. Você não está lutando só por você. A bênção do Senhor, o propósito do Senhor é geracional. Deus não tem propósito só com você. É com os teus filhos, é com os filhos dos teus filhos, netos, bisnetos, tataranetos. É geracional. Você precisa se posicionar não só por você, mas por eles. E o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te exaltar. O Senhor vai tirar a humilhação. Aleluia. Tô toda arrepiada. Sabe, a minha mãe era humilhação atrás de humilhação. Parecia assim que a minha mãe era definida ou identificada como a humilhada, a tadinha, sabe? As pessoas até poderiam olhar para ela, perdão, as pessoas olhavam para ela e tadinha. Mas para glória do Senhor, vou terminar só, essa profeta que foi no velório, né, que a minha mãe estava, para dizer para ela aquilo que eu falei agora, também disse o seguinte: olha o que eu vou fazer na vida dos teus. Olha o que eu vou fazer na vida dos teus, por tua causa, por causa da tua fidelidade e obediência. Deus estava falando de mim, do meu irmão, da minha mãe, da minha irmã. Deus estava falando, olha o que eu vou fazer na vida dos teus filhos, por causa da tua obediência. Então, não esqueça disso. Se posiciona pelo teu lar, pelo teu casamento. Deus mudou a história da minha mãe. Sim, meu pai faleceu. Mas olha o fruto, olha nós aqui. A minha mãe tem um casamento abençoado hoje, depois de 5 anos viúva, casou de novo, tal. Hoje ela vive uma vida maravilhosa. E outra eternidade, o galardão dela.
Queridos, não é só por você. É egoísmo. É falta de temor a Deus. O amor verdadeiro, ele sacrifica. Vocês estão me entendendo? Amém, gente? Quem tá chegando agora, eu vou deixar salva a live e você assiste do início. Deus abençoe vocês, tá bom? Minhas lindas. Desculpa ter entrado assim do nada. Compartilhe essa live se você sentir no coração. Precisa enviar para uma amiga, uma mãe, não sei. Envia essa live, gente. Porque não foi em vão, eu tenho certeza. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Até a próxima.